Bom, então, ô Isaú, a gente pediu para você falar sobre aquele paper interessante para a gente. Sim, de mecânica neural, né? Então, quando você estiver pronto, pode só compartilhar essa tela. Isso aí. Então, começar o... Não esquece da gravação, Bruno. Já comecei. Deixa eu fechar aqui o acesso remoto que não era para estar ligado para vocês. Share screen. Vou começar daqui. Vocês estão vendo aqui o artigo. A ideia básica do artigo é a seguinte: você tem esse processo de treino. E a ideia do processo de treino é que você começa com um modelo que você não sabe muito bem o que ele faz, você tem um bando de peso aleatório, e você quer que ele convirja em algum sentido para algo que pareça predizer os seus resultados, no mínimo interpolar os seus resultados. E a maneira com que você implementa isso na prática é criar uma dinâmica para esse modelo. A percepção desse artigo, que esse artigo e outros que vieram antes dele é o seguinte: bem, isso é uma dinâmica, tem regras próprias. Então, se a gente conseguir entender essas regras dessa dinâmica, talvez a gente consiga extrair alguma coisa mais fácil de como é que esse modelo funciona, mesmo sem rodar. Então, o sonho aqui seria mais ou menos o que a gente faz com... Assim, como a gente faz, por exemplo, com conservação de energia e conservação de momento. Você tem algum processo, o que você quer o final dele, mas você tem coisas que você pode calcular no início. Você pode calcular o momento no início, você pode calcular energia no início, etc. Aí você sabe como esse cara vai terminar, pode ser constante ou não, mas a princípio você sabe porque esse cara tem uma dinâmica mais simples. E aí, se você conseguisse reconstruir o teu modelo a partir disso, que é o sonho, você poder simplesmente pular para o final. Ou pelo menos entender o que exatamente está acontecendo no meio do caminho. Que no final das contas, esse de reconstruir a rede neural eles não fazem. Mas o que você pode fazer é o seguinte: esses caras, na verdade, têm muito mais parâmetro do que grau de liberdade verdadeiro. O nível de redundância desses modelos é enorme. Isso quer dizer que, basicamente, o número de simetrias que estão implícitas ali naquelas expressões é muito grande. Isso, na verdade, restringe a dimensionalidade do sistema real mais do que o pessoal de aprendizado normalmente dá crédito no seu caso. Então, o que esses caras estão dizendo é o seguinte: ok, existe uma maneira de você explorar isso de maneira rigorosa. Então, a maneira com que você quer fazer isso é poder fazer uma coisa como isso aqui. Não sei se vocês estão vendo esse gráfico. Aumenta aí, porque está bem pequenininho. Está bem pequenininho? Você consegue ver algo assim? Oi? Não foi? Consigo. A ideia é basicamente o seguinte: você tem esses caras aqui no zero, que é um bando de cara aleatório. Mas, pelas regras que você vai tentar definir, você quer ser capaz de poder dizer alguma coisa sobre essa curva mesmo antes de você rodar o treinamento. Então, essa aqui é a ideia geral. Só para ter certeza, todo mundo aqui já fez física na vida? Ou Não. tem algum biólogo aqui? Não, tem biólogos. Tá, quem é o biólogo aqui? A Camila Lá vou eu sofrer bullying novamente. Mal começou. Não, então... Mas você se lembra você já ouviu falar de um troço chamado Teorema de Noether? Essa é a ideia geral mais importante. Claro que não. Com certeza, com certeza. Não, Eu também não. Tá, então o que acontece é o seguinte: a parte que se você não entender isso, você não entende nada do artigo, é o seguinte: você tem um resultado em matemática que também transfere para a física, que diz o seguinte: você tem algum sistema e ele tem umas equações lá dele, tudo bem? Essas equações, por exemplo, você tem a equação de gravidade. Você tem uma bola e você tem um outro corpo que é atraído por essa coisa. Então, você tem a Terra e você tem a Lua em volta. Então, você olha as equações de movimento,
a força entre elas depende da posição relativa de um do outro, mas não depende da posição exata de um do outro. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: a mesma bola que estaria, a mesma coisa que acontece aqui aconteceria 10 metros mais para frente. Então, essa independência dessa posição exata onde a coisa acontece é pensado como uma simetria desse seu sistema. Não sei se conseguiram pegar mais ou menos a ideia. Camila? Beleza, beleza. Beleza. E o que acontece é que tem um resultado em matemática que diz: se você tem uma simetria desse tipo, então existe uma quantidade conservada. Então você pode conjurar, fazer uma conta e sai uma coisa que é constante. Deixa eu falar um exemplo aqui para ela. Ô, Camila, então é mais ou menos o seguinte: você tem um sistema que, se eu fizer. Imagina que eu tenho um laboratório que tem um experimento. E se eu sempre falar que nesse experimento ele vai dar o mesmo resultado hoje, amanhã e ontem, então tem uma quantidade aí que vai ser conservada que a gente chama de energia. Tá? Agora, se eu pego o mesmo experimento e desloco ele para a direita e eu obtenho o mesmo resultado, vai ter uma quantidade conservada aí que a gente chama de momento linear. E se eu tenho esse experimento e eu rodo ele e obtenho o mesmo resultado, eu tenho uma quantidade conservada que é o momento angular. Tá? Esse é o teorema de Noether, M-Noether, né? O teorema favorito do Einstein. É encantador, né? Vamos convir que... Não, mas eu entendi, beleza. Tá, então, a ideia... Deixa eu mudar aqui, que eu vou botar para a prancheta de escrita para vocês entenderem. No final do dia, o que acontece é o seguinte: o processo de aprendizado, a ideia é o quê? Você tem um conjunto de θ, que são os parâmetros. Isso aqui é basicamente todos os pesos da tua rede neural, tudo bem? E a ideia é que você vai... qual é o passo do teu aprendizado? Então, qual é a época? Então, a ideia é que esse cara aqui, você teria uma coisa do tipo TAN mais 1, alguma coisa do tipo os pesos no passo anterior, menos um H e um gradiente do J, que é o teu loss, né? Deixa eu traduzir isso para Camilo primeiro e para a Cris. Olha só, o θ, em termos de neurônios, é o peso de cada sinapse. É o peso e o bias. Então, você pensa assim: eu tenho um vetorzão com peso e bias. E aí isso está te mostrando como é que você aprende, como é que os pesos da sinapse mudam de acordo com aquela coisa bem dopaminérgica, que é você tem uma expectativa, você observa a natureza e a diferença da expectativa para a realidade é a intensidade do sinal dopaminérgico. E você vai alterar as sinapses para que a sua expectativa e o resultado coincidam. E isso é exatamente o que a gente considera um aprendizado dopaminérgico, pelo menos. Tá? E esse termo direito, independente da matemática, essencialmente ele está te dizendo como é que os pesos sinápticos fluem para minimizar esse erro. Você está querendo mudar os pesos da forma mais eficiente possível para minimizar esse erro. Foi até agora? Foi. Tá, então a ideia é o seguinte: a maneira com que normalmente o pessoal de aprendizado de máquina faz é que eles apresentam isso aqui como sendo o gradiente descendente, o passo do gradiente descendente. A ideia é que você vai atualizar seus pesos na direção do gradiente. A questão é, isso aqui, se você tivesse feito física, você reconheceria que isso aqui é uma aproximação discreta de uma equação contínua. E aí, da onde que vem essa ideia de você pensar isso como uma dinâmica de um sistema. E essa dinâmica é gerada por uma equação como essa daqui. Essa equação é a versão contínua, e essa aqui é a versão discreta. E a ideia é a seguinte: essa evolução essa equação ela é dominada pelo gradiente. Então, se você conseguir entender como é que é o gradiente desse sistema de perda, você vai ter uma noção de o que você pode ou não pode fazer.
Hugo, desculpa ficar traduzindo você o tempo todo, mas eu preciso fazer isso. Beleza. Um gradiente, imagina que você tem uma montanha, um terreno, tá? A altura de cada ponto é um número, né? Mas você tem também em cada ponto uma inclinação, sei lá, quantos metros você sobe para cada metro horizontal que você anda, que tem tanto um valor quanto uma direção. Essa inclinação é o gradiente. Então, no fundo de um poço, o gradiente é zero, que é horizontal. No pico da montanha também é. E o gradiente ele vai te dizer, então, não só o valor da inclinação, mas qual a direção que, por exemplo, a água do rio vai fluir, ou um tobogã vai escorrer, aquela direção em que a altura da montanha cai mais rapidamente. Beleza, entendi. Então, a ideia é a seguinte, a maneira com que o pessoal que trabalha com aprendizado formula é o seguinte, esse J, que é o chamada perda, ele é alguma medida de erro do seu sistema. Então, dizendo o seguinte, você tem uma coisa que é uma regressão. Esse cara aqui pode ser uma coisa do tipo soma dos valores que você tem exatos menos a tua predição que você fez para aqueles valores ao quadrado 1 sobre n. Então, isso aqui seria a perda para um caso que é o que eles chamam de erro quadrático médio. E aqui é que entra aquela formuletas grandes da rede neural. Esse cara aqui tem N camadas, não sei o que, cada camada tem os pesos da rede neural, você tem os vieses, e dependendo do número de camadas, dará aquela fórmula grande. E quando você derivar para achar o lugar que maior varia com relação a um determinado parâmetro, você vai aparecer aqui essa expressão desse gradiente. A questão toda é a seguinte, isso aqui é uma função, você pode pensar que dado um conjunto de dados, que assim, quando você começa o treinamento, você sabe, eu quero treinar para esse conjunto de dados. Esse conjunto de dados, a princípio, está fixo, do ponto de vista dos seus parâmetros. Você pode pensar esse cara, na verdade, como uma função apenas dos seus parâmetros. O que eles mostram é o seguinte, quando você começa a tentar entender o que está acontecendo, essa função aqui tem certas regras de transformação que, se você aplicar elas nesses parâmetros θ, eles não mudam. Então, eu vou passar aqui para mostrar como é que se parecem essas regras. Deixa eu ver. Então, a ideia é a seguinte. Os tipos de transformação, vocês estão vendo aqui 3 gráficos? Aqui? Sim. Então, dependendo de qual combinação de coisas, você pode ter coisas desse tipo. Em que a função é constante nessas linhas aqui. Então, se você transladar sobre essas linhas, nada acontece. Ou você pode ter uma situação que você pode rodar em cima dessas curvas ou fazer essas formas de hipérbole aqui. E a ideia é a seguinte, você vai ter uma coisa... O resultado que ele mostra é o seguinte. Se você tem uma dinâmica como aquela que eu te mostrei, quer dizer, a derivada vai seguindo o gradiente. Você está descendo a colina sempre pelo caminho mais íngreme. O que você descobre é que se você tem uma quantidade... você tem uma transformação sobre os seus parâmetros. Então, ao invés de você pega um parâmetro, θ, e você mapeia num outro parâmetro θ diferente. Então, você pega esse valor, muda para esse valor muda para esse. Você tem uma transformação desses θs. Se essa transformação mantiver a tua função de perda, ele está chamando de f a função de perda, que é o J lá, constante, quer dizer o seguinte, você transformou esses θs e a perda é a mesma. O erro que você calculou é o mesmo. Se isso é verdade para todos os θs, quer dizer, você consegue fazer uma transformação que
que esse J não sabe o que está acontecendo, na hora que você calcula esse gradiente, você mostra que essencialmente é o seguinte: o gradiente dessa transformação é perpendicular ao gradiente da sua perda. Então, o que acontece é o seguinte: essa transformação é uma transformação que você definiu por fora. Então, o que isso faz é que isso impõe uma restrição sobre a cara do gradiente que a função de perda pode ter. Então, a percepção geral é a seguinte: quando você descobre essas transformações, essas regras que não mudam as coisas, você ganha uma restrição sobre o gradiente. Então, você diz, cara, não pode fazer qualquer coisa. Produto escalar do gradiente e... Quem que é D alfa, D psi? O psi é uma transformação, o alfa é o parâmetro da transformação, é como se fosse o valor da translação. Esse cara aqui é a derivada com relação ao parâmetro da translação. Então é a quantidade conservada? No final, é a maneira com que você escreve a regra de conservação aqui. Não é a quantidade conservada. A quantidade conservada aparece um pouquinho mais para frente. Uhum. Mas esse cara aqui seria equivalente à equação de Euler-Lagrange vindo que vai levar à conservação. Tá. A lei de conservação, essencialmente, vira esse gradiente aqui. Então, você ganha duas coisas. Você ganha o gradiente perpendicular a esse cara e você ganha uma coisa um pouco mais complicada, que é a segunda derivada, que é a hessiana, segue essa regra aqui um pouco mais complicada. Então, o que esse cara está fazendo é que ele está botando, por exemplo, ele diz, se você tem essa regra aqui, te dá um exemplo. Imagina que você tem uma situação que você tem uma montanha, certo? Então, a princípio, você está descendo para algum lugar. Mas se você descobre que, por algum motivo, você sempre pode andar para a esquerda e não faz diferença, quer dizer que você não está numa montanha, você está numa cordilheira. Uhum. É tipo uma rampa, né? Você está numa rampa. Tá. Então, por exemplo, você aprende que a direção que não faz diferença, ela é meio que redundante. Então, o que importa é só a direção que faz diferença. Então, o gradiente, na verdade, ele é perpendicular a essa direção que não faz diferença. É isso aqui que está dizendo. No final do dia, é isso aqui. E aí você tem uma versão parecida com isso, só que para a derivada segunda. Então, o que ele argumenta é que existem três simetrias que você pode ver em redes neurais. Uma é uma simetria de translação. O argumento que ele dá é o seguinte: quando você tem uma rede de classificação, você termina essa rede de classificação praticamente sempre com uma função de ativação que é um softmax, concordam? Fala de novo o que você acabou de falar. Quando você termina uma rede de classificação, você tipicamente termina ela com uma softmax. O que é uma softmax? Basicamente você tem um cara que parece uma função de partição. Você tem um bando de valores. Função de partição, mas eu não entendi. Mas o que é um softmax que eu não entendi? Ele é basicamente você pega um vetor de N valores e você quer mapear em um vetor em que a soma eles são todos positivos e a soma deles seja 1. Você está normalizando o vetor. Essencialmente, você está normalizando o vetor. Isso é uma coisa que o Vitor falou na palestra passada, que é profundamente irritante. O pessoal de machine learning, eles pegam constâncias de dados binários e dão nomes arbitrários. É isso aí. É isso aí. Você precisa literalmente um tradutor. Google Translate para um artigo de machine learning para álgebra linear. É isso aí. Só que eles não só normalizam, porque eles querem que todas as entradas sejam positivas entre 0 e 1 e a soma de 1. Então, um pouquinho melhor do que normalizar. Ok. Porque o que você quer no final do dia é interpretar isso como um score. E você gostaria...
interpretar isso como uma probabilidade. Não é exatamente correto, mas você interpreta isso como score. Tá. Então, no score, você quer um troço que você tem N classes, você quer que você possa dizer, esse cara aqui tem 70% de chance de ser essa classe. Então, a maneira com que você faz isso convencionalmente é usando essa função de partição. E a função de partição é uma coisa desse tipo aqui. Você tem E elevado à entrada I e dividir pela soma dos E elevado à entrada I. Precisamente você tem um peso de Boltzmann dividido pela função de partição. Tá, mas os points são positivos, então isso não é o peso de Boltzmann. Não é necessariamente positivo, esse que é o detalhe. Tá. Mas eles têm uma cota superior, porque aí eu posso transformar isso num peso de Boltzmann. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Mas você está pedindo para chegar a algo desse tipo. Uhum. Mas o ponto para o artigo é o seguinte: esses caras aqui têm esse formato. Se você somar uma constante a cada um dos ZI, basicamente você soma um mais C nesses caras, você fatora e corta com o cara de baixo. Ok. Deixa eu abrir aqui na coisa que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor de ver. Você tem uma expressão aqui. Deixa eu... Caio. Não. Calma. Caio. Então você tem uma coisa desse tipo aqui. E elevado a ZI mais C. Somatório E elevado a ZJ. Vocês não viram esse garrancho. Mais C. Então esse cara aqui vira um E elevado a C, E elevado a ZI, somatório E elevado a C, E elevado a ZI. Então você pode cortar esse cara aqui. Então você tem Então, basicamente é o seguinte, tem essa transformação nessa última camada, que se você somar um valor constante para todo mundo, não faz diferença. Eles cortam, o softmax se encarrega de não se importar com isso. Então, do ponto de vista da dinâmica, isso impõe uma restrição, porque quer dizer o seguinte, a tua função de perda que gera a tua dinâmica, ela não liga para qual o nível exato, porque se você somar um valor, cancela. Isso é uma simetria, como aquela simetria que a gente tinha discutido de uma esfera girando em volta da outra, ou do tempo. Então, isso te gera, nos pesos correspondentes dessa camada, uma simetria de translação. Quer dizer, a perda não sente esse cara. Por causa desse softmax. Então, isso quer dizer, essencialmente, que na última camada, o gradiente ele é perpendicular aos valores dessa última camada. Então, o gradiente você nunca vai sondar diretamente esses caras da última camada. Você só vai sondar diferenças. Então, isso gera naturalmente uma quantidade conservada, que é o argumento do artigo. Aí você tem outras duas simetrias que eles comentam aqui. A primeira delas é um pouco mais difícil de entender, mas que tem a ver com normalização de Bethe. Eu não sei se vocês já viram isso. Não. Essencialmente, você pega o conjunto pega o seu dataset, e aí você pega os valores da sua entrada, subtrai a média deles e divide pelo desvio padrão.
uma coisa similar a fazer o que a Fernanda faz quando ela faz Z-score, né? score. É o Z-score, exatamente. Você calcula os Z-score de entrada. Só que quando você calcula o Z-score de entrada, você multiplicar todo mundo por uma constante não faz diferença, porque você dividiu pelo... somar por um valor, aí a média vai ser subtraída, ou dividir por uma constante, ou multiplicar por uma constante, vai ser... A média vai eliminar a soma e a normalização vai eliminar a multiplicação. Beleza? Uhum. Então, esse cara te gera uma outra simetria, que tem a ver com isso aqui, que é a soma do gradiente multiplicado do gradiente dos pesos, multiplicado pelos pesos, mas a soma do gradiente dos bias, multiplicado pelos bias, soma zero. Então, isso é uma lei de conservação, de certa maneira. Então, é isso aqui que sai do equivalente do teu teorema de Neto, essa regra aqui que impõe uma restrição no teu gradiente. E a terceira regra é que quando você tem coisas que são do tipo ReLU, que são ativações homogêneas, basicamente ativação de alfa vezes o valor é alfa vezes ativação. Você pode basicamente puxar um fator de multiplicação para fora da ativação. Eu não entendi. Tá, deixa eu abrir aqui a conta, que eu acho que vai... Então, quando você tem uma ativação, tem um φ aqui, em que alfa vezes z é alfa φ de z. Então, quando você tem aquela ativação que é, por exemplo, um ReLU, que é isso aqui, se alfa é positivo, se o valor é positivo, ele puxa para fora. Se o valor é negativo, ele não muda que é negativo, continua zero. Dos dois casos, vale isso aqui. Ah, tá. O Lick ReLU também, que é outra que o pessoal atualmente está gostando, que é uma linear para cá e uma linear diferente para cá, continua mantendo essa regra. Quer dizer, você pode puxar uma multiplicação para fora. Uhum. Então, a ideia é a seguinte. A saída desse cara, ele é alimentado numa coisa desse tipo aqui. Então, você tem um B φ de Z1 mais Z2 igual a Z2. Tudo bem? A camada 2, ele é uma regra que depende da camada 1. Tá, tudo bem. Então, a ideia é a seguinte. Se você multiplicar esse cara aqui por alfa e esse cara aqui por 1 sobre alfa, o Z2 não altera. Não vai alterar, isso é claro. Então, isso te gera uma outra simetria. Uhum. Porque eu posso multiplicar W1 e B1 por alfa, e eu posso multiplicar o W2 por 1 sobre alfa, e esses dois aqui não alteram. Uhum. Então, você ganha uma terceira simetria. Entendi. Então, essa simetria, aí eu não fiz a conta, mas o que o cara alega é o seguinte: a simetria no final do dia vai ter essa forma em que o cara é perpendicular você pega essa regra de G, que é a regra que te dá o teu gradiente, a diferença dos θ é perpendicular ao gradiente. No final do dia é isso. Ok. E o argumento dele é que os caras que têm essas ativações homogêneas, que é esse exemplo aqui que eu dei para vocês, que é esse W2, W1T mais B. Tudo bem? Uhum.
esse cara aqui é que gera essa simetria. Então, você faz essa conta e tira a simetria. Então, você tem uma simetria agora para a lei de conservação. Então, essas caras dão uma simetria, então você tem uma coisa como essa aqui. Você tem translação, que é independente num determinado sentido, que é aquela primeira simetria do softmax. Você tem uma escala, que chama simetria de escala, que é aquela simetria relacionada ao Bethe normalization. Você multiplica o Bethe, não faz diferença porque ele é normalizado. Você multiplicou por alguma coisa, mais para frente ele vai aparecer multiplicado na variância, você mata ela. E a terceira simetria, que é aquele vezes de um lado e um sobre o mesmo coisa do outro. Então, que é essa reescala. Então, a equação de movimento, normalmente, que as pessoas olham é o seguinte. A atualização é essa equação aqui. Você tem o peso na época n mais 1, ele depende do peso da época n, e vezes uma taxa de aprendizado vezes o gradiente. Então, esse cara aqui é um passo, que é uma discretização de uma equação como essa aqui. Quer dizer, o teu peso está apontando na direção do gradiente. Só que esse gradiente não pode ser qualquer coisa por causa daquelas simetrias. E essas simetrias, elas valem para qualquer combinação de peso. Isso é uma coisa importante. Então, não depende de qual é o valor preciso que você começou com os pesos e nem de qual é o dataset, a princípio. Porque são regras gerais de como que essas contas são feitas. Então, essa restrição vale para essa dinâmica desse gradiente. Então, na hora que você faz isso, o que você descobre é que você tem essas regras aqui. Os θ, que são os pesos, em cima dos valores daqueles lugares onde tinha simetria de translação, no tempo t, eles são iguais aos θs do tempo zero. Eles nunca são atualizados. Sim. Essas duas primeiras eu entendo razoavelmente, mas a última é um pouco menos clara para mim. Então, a última, o que acontece é que esse cara evolui numa hipérbole. Ah, claro! Legal. Então, esse cara aqui está preso num círculo e esse cara aqui está preso numa hipérbole. Tá. Não, mas no primeiro você tem só um A, no segundo você tem o A1 e o A2. É isso que eu Porque entendo. então, o A1 e A2 é o seguinte. O A1 é o peso antes da ativação e o A2 é o peso depois da ativação. Você se lembra que você tinha uma coisa... Vou mostrar aqui. Você tinha esse W2, que é o peso depois que você passou a ativação, e o W1 é o peso antes de você passar a ativação. Uhum. Sim. Então, você tem que relacionar o valor do θ nos pesos antes da ativação, subtraído do peso depois da ativação. A regra relaciona essas duas camadas. Tá bom. Então, o que ele diz é o seguinte, que a diferença entre os pesos da camada 1 menos da camada 2, no tempo t, ele está preso. Eles podem evoluir, mas eles estão presos nessa hipérbole. Essa diferença nunca pode ser violada. Tá. Então, quando você faz isso, o que acontece é o seguinte. A hipótese que quando você escreve essa equação é a seguinte. Eu tenho todos os pesos, eu calculo a perda exatamente. Isso quer dizer que todos os passos que eu calculo com esse ΔT, eu pego todos os meus dados para calcular o gradiente e eu calculo um único passo de gradiente com todos os dados de uma vez só. Okay. Isso não acontece no mundo real, isso é importante. E a terceira coisa é que não existe nenhuma regularização. Ok. Talvez o Heitor, certamente o Vitor vai reconhecer que não tem, normalmente, por exemplo, a regularização L2 que você teria. O que acontece é que, quando você faz isso no mundo real, se você tenta botar isso, você tem coisas estranhas que acontecem que tem a ver com o fato de que você tem graus de liberdade demais.
Então, você tem outras coisas que você faz para regularizar. Então, se você pudesse executar essa dinâmica bonitinho, você observaria essas regras aqui que seriam exatas. Só que no mundo real você não faz isso. Então, como é que... Muitos dos problemas dos artigos anteriores que ele cita, ele menciona que é exatamente por isso, porque as pessoas supõem essa equação, deduz resultados para a equação, só que ninguém no mundo real roda essa equação. Porque o que você faz não é rodar ela, mas você roda uma versão modificada dela, na prática. Então, a próxima sessão que ele mostra como é que você aproxima isso de um treinamento real. Então, a primeira coisa que você faz é botar o que chama de regularização L2. Não sei se você já viu isso. Explica de novo. Eu acho que eu já ouvi o termo, mas não estou conseguindo especificar o que é. Não. Então, vou abrir aqui. Só um segundinho. Então, um dos problemas que você descobre quando você tem que chama que o seu modelo fica excessivamente preso numa única coisa, então você poderia ter um erro como desse seguinte tipo: você tem um J de θ, então vamos dizer que é uma regressão. Então você tem os valores que você tem exatos vezes os valores que você previsto com os parâmetros, e você divide aqui 1 sobre n. O que pode acontecer é que esses θs ficam muito grandes. Então, por exemplo, se você tivesse com regressão linear, os valores dos pesos daquela matriz começam a ficar maiores, e compensados com outro cara que é com bias, que também fica cada vez mais grande, só que a subtração cancela de tal maneira que você pega um troço. Só que aí você vai mover isso para um outro dataset que não é aquele exato que você está pegando, não faz sentido o troço dar um código de coisas malucas. Então, pesos muito grandes são coisas que são encaradas como uma coisa ruim. Então, o que as pessoas fazem é adicionar um termo no erro, que é basicamente a norma L2 dos seus pesos e bias com um parâmetro lambda. Então, isso é um regularizador L2, que é o nome que se dá isso. Tá. Então, na hora que você deriva, o que isso basicamente faz é botar um termo de viscosidade na tua equação. Que faz sentido no final do dia. Sim. E do ponto de vista de probabilidade, isso é a mesma coisa que você dizer que você tem uma a priori dos seus pesos, que é uma gaussiana centrada em zero. Você está dizendo, olha, eu não espero, a priori eu não espero pesos enormes. Tá. Eu espero que meus pesos sejam tipo pequenos em geral, a menos que tenha um bom motivo. Tá. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que muitas equações, quando você faz o treino, não são exatamente o gradiente descendente. Você introduz equações que são desse tipo aqui. Tem uma atualização de pesos igual θ de n menos eta v de n mais 1 e v de n mais 1 del v menos alfa g de θ de n. Então, você basicamente, ao invés de ter um conjunto de coisas que você evolui, você introduz uma segunda variável que você evolui junto com seus pesos. Eles chamam isso de momento, não é acidental o nome. Então, o que você está fazendo é basicamente transformar os seus pesos no seu espaço de configurações, e você promove esse cara com um espaço de fase. E aí você escreve umas equações que são equivalentes a equações de Hamilton para esse cara. Não, a primeira vez que você olha isso, tipo, você bate o olho e você, tipo, cópia descarada de física. Não, mas tudo aí é uma cópia descarada de física. Tem coisas exatas, tá? Você vai ter...
Quer dizer, Então, você define coordenadas generalizadas. Você vai ter os momentos generalizados, é, variantes é, rodávicos, quantidades conservadas. exatamente. Quem está falando coordenação em ângulo aí, porque é quase a mesma coisa. Exatamente, coordenação em ângulo. E aí o que acontece é o seguinte, bem, essa dinâmica dessas duas equações já é diferente da dinâmica daquela equação original. Você tem uma equação de segunda ordem em vez de primeira. Esse cara tem inércia. Então esse cara já não se comporta mais como um gradiente certinho, mas ele se comporta como um cara que tem uma inércia, ele pode voltar, mas no final das contas ele vai descer. Então essas são as primeiras duas coisas que mudam a maneira de... Aquela equação simples, na verdade, ela não é tão simples assim. E a terceira coisa, que é a parte mais... um pouco mais difícil de entender, é a seguinte. Quando você calcula o seu J, o J é escrito dessa seguinte maneira aqui, que é esse cara que é a soma em todos os pontos que você tem no seu dataset do teu erro em algum sentido. Sim. Quando você treina, você não treina desse jeito. O que você faz é que você seleciona o que chamam de um mini-batch, que é um subconjunto dos seus dados, calcula o gradiente sobre esse seu mini-batch, e aí você atualiza seus dados sobre esse mini-batch. Então, o que você está fazendo é o seguinte, você está introduzindo um comportamento estocástico na atualização do seu gradiente. O gradiente não é exatamente o valor daquele cara, mas é o valor daquele cara mais um termo estocástico, que tem a ver com a escolha do qual subconjunto de coisas que você escolheu naquela hora. Então, o argumento desse cara é o seguinte, no final do dia, você pode... ele explora aqui como formalizar esse argumento, mas no final das contas você vai ter ele argumenta que quando o batch size é muito menor que o tamanho do dataset, que é normal. O seu dataset pode ter, por exemplo, 1.000 pontos, 10.000 pontos, e você vai ter um batch size de 16 pontos, 32 pontos ou 64 pontos. Então, se vocês pensam em imagens, são 64 imagens. Um ponto aqui é uma imagem. É alguma coisa que existe no seu dataset. Não é literalmente um pixel, é tipo 64 imagens. Então, a ideia é que você vai ter uma diferença entre a versão exata do seu gradiente e a versão estocástica do seu gradiente. Poderia que, na verdade, esse cara aqui você vai ter um J estocástico, que vai ser que basicamente seria o J exato, menos um cara que alguma coisa aqui vezes um ruído no final do dia. Então, você teria aqui um processo de Wiener ali, que é um cara que escolhe um ruído de algum tipo branco, por exemplo. Então, o que o cara argumenta é o seguinte, que a maneira com que você escreve a atualização na prática, ela é desse formato aqui. Então, a atualização depende do peso, depende do que seria o gradiente exato, só que você não calcula isso aqui. Mais esse aqui seria um S, que seria o tamanho do batch, vezes um G de T, e esse G de T vezes um Xi, que é uma variável estocástica normal gaussiana. Peraí, isso aí, uma equação de Langevin? Exatamente. Essencialmente, a tua atualização é uma equação de Langevin. Ok. Tá bom. Então, isso muda a tua maneira de raciocinar sobre o problema, porque você não está mais num domínio de uma equação convencional determinística, você está num domínio de uma equação estocástica. Mas aí, se você escrever o equivalente do Fokker-Planck para essa equação, você vai ter o quê? Aí você vai ter dinâmica hamiltoniana recuperada? Alguma coisa... Então, a equação estocástica equivalente a isso aqui seria isso aqui. Seria dθ de dt. Então, isso aqui seria o termo que viria
de você se calcular exatamente. Mais raiz de eta seria o learning rate, taxa de aprendizado, vezes o size o tamanho do batch, esse G, e esse G basicamente é a raiz a raiz da hessiana. Esse cara seria a decomposição de Cholesky da hessiana, basicamente a raiz quadrada. Então, porque aí o que acontece é que no final do dia você vai ter uma coisa desse tipo aqui. Você vai ter G de T, G de delta, G de θ transposto, dividido por raiz... Não, dividido por... Esse cara aqui é a matriz de covariância do teu termo de ruído. E esse cara aqui, essencialmente, você vai relacionar com a hessiana do teu dataset, da tua perda. Peraí, esse é ruído, então não é um ruído, não é ruído branco, não. Não é de forma nenhuma branca. Ele é um ruído que depende muito de perto da estrutura da tua perda e do teu dataset. Então isso é pesadelo, essa equação estocástica, mas vocês não uma coisa dessas. Quê? Essa equação estocástica é um pesadelo, então temos um ruído altamente correlacionado com... Exatamente. Bem-vindo a você tentar resolver isso. Então, o ponto é o seguinte, ele não vai tentar resolver a dinâmica disso. O que ele quer fazer é tirar alguma trapaça que ele possa calcular no início da dinâmica e ver com que esse troço se evolui. Okay. Então, no final do dia, você tem uma coisa que começa. A tua equação original não é uma equação pura, mas ela, na verdade, tem um termo que decai de viscosidade, que tem a ver com a regularização. A tua equação não é pura, ela tem uma inércia. Quer dizer, você não muda diretamente os pesos, esses pesos podem evoluir por um tempo e depois serem reduzidos ou mudar de valor. Que é aquele, quando você tem, por exemplo, ao invés de você usar gradiente descendente estocástico, você usa AdaGrad, Adam, RMS prop, todos esses otimizadores usam essa técnica de promover esse cara para um momento generalizado. E o fato de que você tem um mini batch estocástico, na verdade, você tem uma equação que eles chamam de Euler-Maruyama. E você, na verdade, você tem aqui um ruído que não é branco, nem perto de branco, e que depende do seu sujeito. E a ideia é que a covariância do seu ruído branco, ele é a hessiana total do teu termo de perda. Esse cara não é qualquer coisa, ele, na verdade, depende da forma com que você escreve o teu erro e do teu dataset. Esse cara é o demônio, basicamente. Mas o ponto é o seguinte, você pode botar isso e dizer, bem, eu não sei com que se parece, eu não quero saber com que se parece, mas eu posso escrever uma regra de evolução para aquelas quantidades que eu tinha antes? E eu quero ver como é que essas regras se modificam. Eu tenho uma regra que, se eu tivesse a equação original, ela seria constante. Só que o que eu estou, de fato, calculando não é constante, certo? Então, com que se parece essa regra nova com essa dinâmica nova? Então, o que ele mostra é o seguinte, na hora que você modela a discretização... Desculpa te interromper. Volta na última página, deixa eu só ler eu já quero saber essa nota 2, do rodapé. Nota 2. Fala sobre... Aí. A gente não precisa assumir que o ruído é gaussiano para que essa propriedade seja verdadeira. Essa propriedade, no caso, deixa eu pegar aqui, era... Aqui. Aqui. O que você quer é o seguinte, a gente mostrou na seção 3 que o gradiente da perda, independente do batch, é ortogonal ao vetor gerador associado à simetria. Isso implica que o ruído estocástico também precisa respeitar essa propriedade. Ok. Isso não é claro para mim, não, mas tudo bem. Não é claro, por isso que tem no rodapé. Para isso, essa propriedade... Isso não é óbvio para mim.
Então, ele diz aqui, ele diz que o erro não precisa ser, o ruído não precisa ser causado para ser verdade, mas, no entanto, a gente assume que isso é verdade no contexto da literatura modelando Stochastic Gradient Descent. Então, basicamente, ele diz que o termo de Langevin, ele é em todos os momentos, ele tem que ser ortogonal ao vetor gerador. E aí o argumento dele é que, esse cara aqui pode ser qualquer coisa, então isso só funciona se G de T e esse cara for zero. Então, o vetor gerador está no kernel do G de θ. Okay. E o G de θ é essencialmente a raiz quadrada da Hessiana. Só uma coisa que eu não perguntei. Eu deveria ter perguntado. Eu estou falando Hessiana direto aqui. Vocês sabem do que se trata? Claro que não. Você sabe o que é gradiente? Ou também não? Sim. Explicou agora o que era. Então, o que acontece é o seguinte. A Hessiana é o gradiente do gradiente. É uma Laplaciana, uma espécie de matriz. Não, Laplaciano é o traço da Hessiana. Não. Laplaciano, escalar. Mas... Então, deixa eu só... Matriz das segundas derivadas e os termos e a Gaussiana e a Laplaciana é o traço dela, isso aí. Isso. Então, vamos lá. Quando você calcula o gradiente é isso aqui. O gradiente de um f, coordenada i, ele é derivada de f com relação à variável i. A Hessiana é uma matriz com dois índices, em que ele é derivada segunda de f com relação à primeira variável do primeiro índice e a segunda variável do segundo índice. Esse cara aqui é uma generalização de uma curvatura, essencialmente. Em coordenadas locais, ele é a curvatura média. Então, esse cara aqui, ele representa o quão curvo é o teu... a tua função de perda. Isso quer dizer o seguinte, se você estiver numa região que é um platô, a tua Hessiana é basicamente zero. Porque não tem curvatura nenhuma. Você simplesmente está andando por ali, e dane-se. Pode até ter uma inclinação leve, mas ela quase não faz diferença. Se você estiver bem perto do mínimo ou no máximo local, a tua Hessiana é enorme, porque você, na verdade, tem uma curva ali forte. Esse cara mede o quão curvo ou achatado é a tua perda. Então, o quão sensível a pequenas variações é o teu erro. No final do dia é isso. Ele faz isso com duas derivadas. Então, o que ele passa para cá é que ele discute como é que ele modela a discretização. Então, ele mostra que você pode absorver, de certa maneira, o erro de discretização como um termo extra de gradiente. Então, isso é uma coisa meio técnica, mas no final do dia, a tua equação basicamente recebe um termo extra. Que é isso aqui, é a Hessiana vezes o gradiente. A tua equação... A equação que discretiza para o que normalmente as pessoas usam não é só isso, mas é isso vezes esse termo aqui. Então, quando você for calcular lá qual é a quantidade correta para você observar, você tem que levar em conta esse termo. Esse que é uma coisa que ele está lembrando. E esse artigo é bastante técnico. Então, se você não sabia parte de matemática, você fica meio perdido aqui. Então, você basicamente está dizendo o seguinte, olha, você começa com uma história muito simples, que é você desce o gradiente, só que ninguém faz isso. Aí você tem que contar a história correta. A história correta tem vários ingredientes. Então, e vão complicando cada vez mais, mas você precisa levar todos em conta para calcular corretamente o que você quer.
Quando você termina de fazer essa conta, que é a parte que vem agora, então, que é basicamente combinando simetria, o gradiente modificado, para derivar a dinâmica exata do aprendizado, é que vai dar nisso. Então, lá atrás, ele basicamente dizia isso aqui, que a tua regra de translação dizia que os pesos da última camada são constantes, os pesos dos caras que tem a ver com da primeira camada, eles evoluem num círculo, e os pesos das camadas do meio evoluem numa hipérbole. Beleza? Agora, o que acontece? Na hora que você introduz o fato que você tem regularização, o fato que você tem momento, o fato que você tem estocasticidade, na hora que você junta todos esses ingredientes, a tua evolução é diferente. Então, ao invés do peso ser constante na última camada, ele decai exponencialmente a partir de um valor constante. Porque você tem a regularização. E aparece exatamente o termo de regularização aqui. Então, os pesos são atualizados, só que eles são atualizados não é de qualquer maneira. Eles são atualizados dessa maneira. E o mais importante é o seguinte, eu não precisei rodar o meu aprendizado para descobrir isso. Isso vem daquelas simetrias que o cara está dizendo. E vale para qualquer rede neural. Essa que é a outra parte surpreendente. A segunda coisa é o seguinte. O módulo daquele meu cara que costumava ser constante, o que ele está dizendo? Ele é um termo que depende do valor inicial, mas decai com o tempo. E depois uma integral do momento inicial até o momento em questão do aprendizado, que depende dos gradientes no meio do caminho. Então, de certa maneira, o que acontece é que você atualiza o valor desse cara na primeira camada segundo os gradientes que ele viu. Então, você tem um termo de memória aqui, que é essa convolução com o tempo. E você tem, nas camadas no meio, essa hipérbole também acontece a mesma coisa. Você tem um termo que tem uma memória que decai do tempo do valor inicial, e esse cara vai pegando os valores dos gradientes no meio do caminho, lembrando o que está acontecendo. Então, a questão é a seguinte, essas predições fazem sentido, é o que esses caras mostraram aqui. Você pode rodar um treinamento, no caso de uma rede neural realista, chamada VGG 16. Eles pegaram esses pesos no início, lotaram contra a predição deles. E aí o que eles veem é o seguinte, o tracejado é a predição e as cores são o valor exato. Nas camadas, aí eles dizem, aqui é na última camada, que é o classificador, na camada 2, convolucional, e na camada 5, 4, convolucional. E aí você observa que a predição está bastante próximo do que você esperaria. Mas isso significa que você pode prescindir do treinamento e simplesmente pular para a predição? Então, é isso que eu falei, esse é o sonho, né? É a promessa, é chegar nisso. Tipo, quase uma solução analítica para uma rede neural, que é algo que... Então, esse é o sonho. Você não consegue fazer isso porque você não tem todos os pesos, se não me engano. Parte do problema é esse. Você tem vínculos, mas não todos os vínculos que você precisaria para resolver. Mas isso seria um belo caminho andado para você, tipo, dane-se o treinamento, eu sei o valor inicial, vai para o final com esse cara. Então, não é exatamente exato por isso, porque o que acontece? Esses gradientes aqui, você tem que calcular eles, né? Você tem que calcular eles no meio do caminho. Então, não é que o treinamento não faça diferença, é só que se você pudesse calcular eles de outra maneira, que não fosse iterando daquele jeito, você poderia pular o treinamento ou alterar a forma de treinamento. Também pode ser uma das propostas desse trabalho.
Então, esse aqui eu acho que é o resultado central desse artigo, que é mostrar que a questão é que você tem uma compreensão melhor hoje do que está acontecendo. A dinâmica não é qualquer coisa, essas atualizações não são aleatórias, mas elas também não são aquela coisa mágica que o pessoal de aprendizado vem de ser. Então, esses caras aqui, o que você está dizendo? Você está dizendo o seguinte, olha, esse cara tem uma memória inicial e você tem uma memória inicial e você vai pegando no meio do caminho uma média do que tem a ver com os gradientes. Então, a questão é como é que você passa por ali e como é que você chega lá. E aí ele está dizendo aqui, isso aqui é um exemplo de uma rede real, que é essa VGG16, com um aprendizado de um learning rate de 0.1 e um batch size 256 sem épocas. E você vê que a dinâmica que eles predisseram, de fato, ocorreu. Então, isso eu acho que é o parte interessante. O que acontece? Você não deixa de fazer dinâmica sem calcular esses gradientes. Esses gradientes você calcula no meio da dinâmica. Então, você meio que não tem como fugir disso. Mas é a mesma história, por exemplo. Quando você calcula... Para mim, um exemplo que me vem à cabeça é o seguinte. Você tem um sistema de dinâmica complexo. Pode ter um sistema pêndulo duplo ou de turbulência, etc. Tal. Você quer saber o valor exato, você tem que calcular. Sim. Mas você tem uma série de coisas que você pode deduzir. Vou te dar um exemplo, turbulência. Você tem a lei 4/5 de Kolmogorov, que é um resultado super bonito de etc. tal, que você vê através da dinâmica, mas você não deduz através das dinâmicas. Você vai lá e só verifica. Você tem uma motivação abstrata e teórica para você poder tirar aquele resultado. Você compreende algo mais na hora que você estuda esses caras. Você ainda depende de rodar essa dinâmica para usá-la na prática. Não estou dizendo o contrário. Mas, por exemplo, pode ser que... uma das coisas que o pessoal está mais explorando hoje, que é tema quente de pesquisa, são redes neurais esparsas. Como é que você pode, ao invés de você usar mais neurônios, você usar menos neurônios? Então, você construir redes esparsas com simetrias específicas para tirar vantagem de certas coisas pode acelerar o treino. Mas também quer dizer que toda vez que você introduz uma simetria específica, você abre porta para mais uma dessas coisas te dar alguma informação extra. Então, aqui ele discute também essas dinâmicas de rescaling. E aqui um exemplo com momento. Ele mostra aqui que você tem esse parâmetro que regula qual fração que vai para o momento generalizado. Se você botar suficiente momento generalizado, esse cara oscila. Você tem um oscilador superamortecido virando um oscilador subamortecido. Mas você não quer isso? Quer dizer que não vai convergir? Não, ele converge, só que ele oscila algumas vezes. Ah, tá. Você quer, a princípio, uma coisa que seja exatamente o caso crítico, né? Que você vai optimamente, né? Você quer ir certinho o valor ótimo. Então, a conclusão no final do dia é o seguinte, trazer esses estudos de resultados conhecidos de simetria, etc., para redes neurais, ele acredita, e eu concordo, que é uma via para você entender o que está acontecendo durante o processo de aprendizado. Mesmo que você não entenda hoje, isso é uma via importante para você tentar entender. E eu acho que ele tem um bom argumento nisso. Esse eu acho que é assim, o resultado central desse trabalho. Porque ele é o primeiro que você vai ver quando você vai fazer essas coisas, levou em consideração todos os aspectos e não simplificou, no sentido de que, por exemplo, ele não fingiu que não tinha estocasticidade, ou não fingiu que não tinha momento, ou não fingiu que não tinha regularização. Então, do ponto de vista físico, o que acontece? Você tem uma situação que você começa com uma simetria exata, daí que vem o nome de broken. Então, uma simetria exata te dá uma regra de conservação, só que você tem uma quebra de simetria, porque a sua simetria não é exata, então você tem uma lei de conservação quebrada. Na verdade, a sua conservação não é exata, mas você ainda assim tem mesmo que você não tenha uma conservação exata, você tem uma dinâmica mais fixa e simples do que dessas quantidades.
Então, ainda assim, é útil. Então, meio que esse é, assim, é meio que o ponto central desse artigo. O resto do paper, você pode ver aqui, assim, eu estou menos da metade do paper. O resto é apêndice. É basicamente ele abrindo as contas. Eu acho que já foi técnico o suficiente, só no É. apêndice, eu acho que a gente vai começar... Por isso que eu falei, do tipo, o apêndice é apêndice. Do tipo, eu acho que ninguém aqui vai querer ficar passando pelo apêndice. Eu achei legal o apêndice, mas do tipo, não é para aqui. Uhum. E aí tem uma série de explorações extras. Mas a ideia geral é essa. Quer dizer, existe uma coisa que você pode inspirar diretamente em física, que tem a ver com a dinâmica desses caras, e a gente pode aprender algo a respeito. Não sei quanto tempo que eu passei, ou se eu estou dentro da hora. Eu acho que eu já passei bastante, né? Eu acho que já foi... Acho que já foi bem pesado isso aqui para muita gente. Isso aí não simples. Eu não quero fazer muitos comentários exatamente porque eu acho que já está todo mundo meio cansado. Mas, então, assim, em vez de falar de coisas técnicas, deixa eu fazer uma pergunta mais prática. Na prática, quando é que eles vão conseguir aplicar esses resultados para simplificar problemas de redes neurais? Eu, pessoalmente, não sei. Mas o que eles precisam? Vamos para um problema real. Cara, um problema real, a maneira com que eu estou encarando, ok? Como é que eu pensaria isso? Uma das coisas que você observa são dois resultados que têm a ver com isso. Um deles é o seguinte: ao contrário de um problema tradicional de otimização, por causa um problema de aprendizado, tipicamente tem múltiplos mínimos locais. E tem muitos mesmo. Tipo, combinatorialmente, assim, é muito número de aprendizado. Então, a primeira coisa que é confusa é o seguinte, tá, por que se a ideia é você obter a melhor rede possível, se você tem um mar de mínimos, então você está ferrado, né? Porque você vai esbarrar em tudo que é mínimo local e só você vai ter resultado ruim. Aí você tem um outro resultado que mostra o seguinte: a maior parte desses mínimos locais são equivalentes. Então, na verdade, o que você está fazendo é o seguinte: você tem um problema que é estupidamente simétrico, porque você está usando variáveis que são extremamente redundantes, e você está vendo o mesmo mínimo local um bando de vezes. Então, não importa demais qual é o mínimo local onde você vai cair, porque são mais ou menos equivalentes. Então, essa é a primeira coisa estranha dessa história toda. A segunda coisa estranha é a seguinte: a maior parte desses mínimos eles são determinados mais pela estrutura da rede neural. Então, qual é, no sentido da estrutura de grafo da rede neural, do que realmente dos pesos exatamente. Então, uma das ideias que as pessoas têm explorado é por que a gente está simplesmente empilhando camadas do mesmo tipo se você pode brincar de mudar o formato das camadas? Pois é. E na hora que você faz isso, você abre a seguinte porta, que é, tá, se eu posso desenhar e o que importa de certa maneira, geometria, num certo sentido, eu posso escolher geometrias que, de algum sentido, absorvam algum tipo de informação do meu problema. Eu quero, por exemplo, que essas geometrias, ou na forma da geometria da rede neural, ou na forma da perda, tenham alguma informação do sistema que eu quero estudar. Deixa eu interromper, porque eu não sei se eu entendi direito, mas quando você fala das várias camadas, tipo, vou pensar, olha só, mesmo que eu fosse uma pessoa muito inocente e querer, eu inventei redes neurais, eu inventei o perceptron e vou fazer redes neurais. Beleza. Eu vou fazer uma rede neural linear, quer dizer, eu vou multiplicar uma camada por outra. Uma matrizona por outra e vai. Fantástico. Aí você descobre que fantástico, mas aí eu posso fazer a aplicação da multiplicação matricial, eu reduzir as minhas várias camadas a uma camada só. Por isso que eu preciso de não linearidade na saída do neurônio. Porque se fosse simplesmente a matriz, eu tenho uma matriz só e pronto, resolvi minha vida. O que talvez isso aí esteja dizendo é que você consegue fazer um procedimento um pouco mais sofisticado, talvez, para colapsar camadas, não todas em uma, mas, por exemplo, assim, em blocos,
de vários para um. Porque o que eu sei vagamente é que uma coisa que é mais uma arte do que uma ciência é quantas camadas eu coloco para fazer minha rede mais Então, exatamente. Que é o que eu falei da estrutura da rede neural. Você não sabe muito bem como construir essas estruturas. Mas não, eu estou querendo chegar, seria mais ou menos o seguinte, a gente pode falar, a resposta, a priori, é infinita. Mas esse método me permite reduzir elas por blocos a um número finito e bem menor. Então, isso pode ser uma das maneiras. Te dar um exemplo na linha do que você falou. Você descobriu o perceptron, então você tem matriz vezes vetor mais vetor. Esse cara sanduichado alimenta num ReLU, por exemplo, ou num sigmoide, ok? O que acontece é o seguinte, você vai aplicar isso numa imagem, é um bicho. Porque você vai, por exemplo, ter um espaço muito grande para pesquisar de perceptron, beleza? Só que se você descobrisse que a sua matriz, na verdade, não pode ser qualquer matriz, mas for uma matriz, por exemplo, de 3 bandas, chamada matriz de Toeplitz, você descobre que, subitamente, esse subconjunto funciona bem para a imagem. Essa matriz de Toeplitz é a versão, se você tivesse com a matriz grande, da convolução. Convolução com uma máscara. Tá, eu acho que eu entendi. Então, o que acontece é o seguinte, essa matriz de Toeplitz, ela tem uma simetria mais específica do que a tua matriz geral. Porque esse cara, na verdade, a simetria tem a ver com lanterna, legal. Como é a lanterna de bike do Gabriel? Legal. Lanterna de bike? É. Tá bom. Então, por exemplo, você faz convolução com uma matriz menor, você está passando aquela matriz sobre a tua imagem. Esse cara possui ele é um espaço mais restrito do que uma matriz qualquer de uma imagem para outra imagem. Ele possui, na verdade, ele é mais restrito, quer dizer que ele tem mais vínculos do que está acontecendo. Então, de certa maneira, o que esse cara pode estar indicando é o seguinte, talvez você tenha como te dar um exemplo, essa coisa de reescala, ela vincula os valores de uma camada com o valor da camada seguinte. Ok. Então, o que esse cara está dizendo é o seguinte, olha, essas camadas não são tão independentes quanto você acha que elas são. Entendeu? Sim, pois é. Então, você possa, talvez, fazer do tipo, esse cara não pode fazer qualquer coisa, porque você tem essas regras que vinculam elas duas. Então, pode ser que seja uma das maneiras de fazer isso. A outra coisa também é o seguinte, não sei se eu vou falar de Physics Informed Neural Network. Não, acho que o conceito é até promissor, eu nunca ouvi esse termo, não. Então, esse é um troço que está tomando muitas áreas de física e de engenharia de susto nos últimos 3, 4 anos. E a ideia é muito simples. Basicamente é o seguinte, você pega o resíduo da tua equação diferencial, que você representa algum sistema físico, e você põe na perda. Repete o que você acabou de falar? Então, você tem o termo de perda. A gente não te ouviu, você deu uma travada. Então, você tem o termo de perda. Uhum. Aí você diz o seguinte, essa perda que eu estou fazendo tem a ver com valores de alguma quantidade física num sistema. Então, pode ser, por exemplo, sei lá, eu tenho tubulação e eu tenho o campo de velocidade dessa tubulação. E eu tenho, por exemplo, sensores que medem a velocidade em diferentes pontos. Okay. E eu quero, na verdade, reconstruir o campo de velocidades inteiro. Ok. Eu poderia simplesmente passar uma rede neural e ver se interpola. Uhum. Ou eu posso passar uma rede neural e botar como parte da perda a equação de continuidade. Isso vai fazer o quê? Você não pode... Se ele predisser um campo de velocidade que viola a equação de continuidade, isso adiciona um resíduo que vai ser punido na hora do aprendizado. Não é a mesma coisa, mas é mais ou menos colocar uma escala de Lagrange para forçar um vínculo. No final do dia é uma coisa disso. Você pega o resíduo da tua equação diferencial física e esse cara vira uma penalidade.
no estilo de um Lagrange. Então, você pode imbuir um processo de preditivo físico, um processo de aprendizado de uma informação física que não tem a ver com os pontos em particular, mas tem a ver com a física que você sabe que o sistema tem. Então, a ideia é que você põe mais informação, mas não na forma de pontos, mas na forma de dinâmicas. Então, se você souber, por exemplo, sei lá, você tem um sistema neural lá qualquer e você sabe que a dinâmica lá tem um certo comportamento. Se você sabe que a dinâmica lá tem um certo comportamento, você põe essa dinâmica lá, mais os pontos que você vê, e você observa que esse cara vai se adequar a respeitar essa dinâmica. Então, você vai aprender coisas que são compatíveis com essa dinâmica que você sabe que está lá. Então, esse é um exemplo de você estender coisas com simetrias que você para restringir. Então, eu acho que o caminho vai ser por aí. Você vai tentar espremer cada vez mais coisas que você possa embutir intuição para tentar tirar vantagem. Porque, tirando isso, foi o que você falou, é alquimia. Tipo, você desenhar uma rede neural é alquimia. E o que eu mais me divirto é ver dos artigos dos caras, de pessoal que fica disputando competição. Uhum. E os caras dizem, não, a nossa rede neural resolveu o problema do gradiente que desaparece. Né? Não sei se você já viu essa discussão. Então, o que acontece é o seguinte, quando você tem umas redes neurais muito profundas, você multiplica uma matriz perto de zero, para uma matriz perto de zero, para uma matriz perto de zero. Quando você tem 50 camadas, isso aí vai... Você tem um bando de autovalores menores que você vai matar a matriz. Vai. Então, o que acontece é que quando você tem... Um dos problemas que você tinha com redes neurais super profundas era que você não conseguia treinar elas porque as camadas lá de trás nunca recebiam nenhuma informação. Porque você tinha que derivar a primeira camada, multiplicar pela segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Quando você chegava a 50, não tinha nada. Não tinha nenhuma informação para como atualizar aqueles pesos. Aí a pessoa da Microsoft inventou a RaceNet. Talvez você já tenha ouvido falar ou não. Cara, olha só, eu entendo muito pouco de redes neurais. Parece assumir que eu sei muito mais do que eu sei de fato. Mas o ponto que eu ia levantar é o seguinte. Os caras vão lá e criaram um skip mágico. Tem uma regra lá que os caras botaram uma ponte. Aí os caras declararam que eles tinham resolvido o problema. Aí, tipo, menos de um ano depois, o cara... então, eu fui lá e calculei os gradientes que vocês não calcularam na sua rede neural. Vocês não resolveram o problema. Vocês contornaram o problema. É legal, mas não resolveram o problema. Então, o que os skips permitem é que, ao invés de você multiplicar todo mundo, você multiplica pulando caras. Então, você continua tendo problema se você estacar um bando de gente que vai zerar do mesmo jeito. Só que, como você pula esses caras, você pode não estacar tanta gente. Mas, assim, é o tipo de coisa que é, tipo, os caras afirmam coisas, ninguém checa. Aí, tipo, dizem, não, resolvi tal problema. E por quê? Não, tranquilo. Olha, eu gosto muito desse paper, embora eu não quando eu te mandei, eu não tinha lido esse paper em qualquer nível de detalhes. Eu li o que eles obtiveram, não como. Mas, exatamente porque, tipo assim, afirmativas em redes neurais são coisas ainda meio místicas, né? Quase como afirmativas sobre filosofia ou sobre arte, sabe? Tem muita gente que faz isso. Altamente expressiva e repete o período azul do Picasso. E, assim, tem muita matemática aí que ela é só complicada, não é complexa. Exatamente. Então, é capaz de dizer algo mais sobre as redes neurais do que uma enumeração de pesos em uma reza. E aí ele parece estar fazendo isso. Agora, uma coisa que eu fiquei meio frustrado com o que você me mostrou, não com o que você fez, mas com o que eles fizeram, é que eles parecem ter feito aquela coisa maravilhosa, mas é aquela coisa que falta um delta epsilon para ter um uso prático. Sim, exatamente. Eu queria muito Eu senti isso também. O problema é real, falar, esse meu método... Como isso vira uma ferramenta? Como é que eu uso isso, né? O quanto que eu posso prescindir? Porque, assim, é aquele negócio, as pessoas estão fazendo, vamos trocar métodos numéricos, digamos, semi-analíticos por redes neurais. Agora ele está falando, não, mas espera aí, agora eu posso pegar essas redes neurais e tratar elas no método analítico. Então, assim, o quanto eu consigo recuperar da analiticidade?
Sabe? Isso é uma maneira seria de usar isso. Infelizmente, não. Eles não têm nada do tipo, assim que se usa isso. Uhum. O que eu acho legal disso? Primeira coisa, eles foram honestos. Uhum. O que é melhor do que a média da galera por aí. E eles foram rigorosos, né? Do tipo, eles de fato disseram, olha, como é que se comporta esse cara? Não é com aquela equação simplesinha, é com esse ingrediente, aquele ingrediente. A conta é longo. Então, cansa por causa disso. Mas não, como você falou, não é complexo. Não é do tipo, eu tenho aqui quebra de simetria quiral de não sei o que, maluca, e que por causa de uma magia acontece alguma coisa. Não. É uma coisa que faz sentido, as pessoas têm como entender, só é longo. O problema é que você não tem como usar isso desse jeito. Eu acho que uma das coisas úteis desse troço é que eles mostram que, na verdade, tem muito mais redundância do que parece. Uhum. Isso é uma coisa importante, porque é muito comum você ver a galera que é practitioner de rede neural, né? Diz, não, simplesmente mete mais peso, põe mais camadas, põe uma rede maior. Parece ser a resposta padrão para tudo. Do tipo, e o que esse cara tá dizendo, você botar mais peso não adianta nada, tá? Porque esse cara tem tanta simetria que você botou mais coisa, mas você não aumentou graus genuínos, né? Esse que é o... Isso tem a ver com uma coisa que eu já falei aqui, talvez na semana passada ou retrasada, mas que a gente fala de inteligência artificial, de forma geral, não só de redes neurais. A gente fala que, tipo assim, tem alguns problemas que os seres humanos são bem melhores que os computadores e outros que os computadores são muito melhores que os humanos. Então, sei lá, multiplicar uma matriz é algo que... O computador é disparado melhor do que a gente, tipo, sem discussão. Aí você fala, pô, mas jogar xadrez, tipo, a gente sabe que jogar StarCraft é uma atividade muito mais sofisticada do que jogar xadrez. A gente já provou. Isso é verdade. E estão jogando bem. Os simplórios que jogam xadrez, eles falam, pô, o computador ele é muito melhor que o humano para jogar xadrez. Mas a comparação é feita em termos de quê? Porque o computador... A Elo Rating é basicamente você bate ou não bate o computador. Não, mas eu tô falando assim, o computador ele faz muito mais operações, tipo, olha muito mais, digamos... Sim, claro. Mas eles têm memória, ele tem força bruta. Esse que é o muito mais eficiente, quer dizer, ele não tem que olhar tantas operações, ele tem uma ideia de plausibilidade de quais. Mas mesmo o melhor computador hoje, que tem um rate muito maior do que o Magnum Calço, ele, quer dizer, melhor que qualquer jogador humano que já jogou objetivamente, ele verifica ordens de magnitude mais posições que qualquer ser humano. E qualquer algoritmo hoje que só ficasse limitado a verificar o mesmo número de posições que o ser humano, perderia para qualquer humano. E a mesma coisa Isso não é verdade. Isso não é verdade. Acho que não. Eu sei que não é verdade pelo seguinte. Você pega o AlphaGo e o AlphaZero, que é o de xadrez, eles não são por busca, eles são realmente por inferência. Eles têm um sistema lá de rede neural que propõe uma ação. E eles, você pode cutucar lá e ver quantas jogadas eles veem, certo? Então, por exemplo, o AlphaGo, quando jogou contra o Licedol, ele fazia uma busca da mesma ordem de grandeza que o Licedol fazia. 80, E não era do tipo 4, 5 vezes mais profundo que o Licedol, não. Ele era do tipo... O Licedol via 30, 40 jogadas à frente às vezes e o AlphaGo também. Então, o número total de jogadas era comparável. Então, eles realmente conseguiram não apostar só em força bruta. Eles têm uma esperteza ali extra também. O AlphaZero para xadrez... Então, Zé, mas também a força bruta tá num passo anterior, né? Tá no treinamento dele, né? Não, a força bruta não passa anterior. O problema deles é que os caras treinaram equivalente a, sei lá, 500 anos de treino, uma coisa dessas. Tá, mas olha só, então deixa eu voltar à minha afirmativa, mas usando agora a correção do Vitor. Tá bom, então, em alguns aspectos eles são comparáveis aos humanos, mas em outros eles fizeram coisas que são, obviamente, sobre-humanas, quantidade de jogos. Tipicamente os treinos são sobre-humanos. Obviamente não tem condição nenhuma de um ser humano treinar daquele jeito. Mas quer dizer, minha pergunta que está mais relacionada ao que a gente faz no nosso laboratório como é que o ser humano, como é que mamíferos, ou primatas, ou humanos, de forma geral, conseguem pensar
com um equipamento tão lento, cheio de ruído e com poucos componentes como o cérebro. Tem um artigo muito interessante da DeepMind sobre isso, em que eles relacionam, na verdade, eles tentam relacionar alguma coisa dopaminérgico com uma das técnicas de aprendizado profundo. Isso aí é uma coisa, eu mencionei isso agora, é o circuito dopaminérgico. Ciclo dopaminérgico, é isso. E eles mostram, na verdade, que os técnicas tipo DeepKN e essas técnicas de aprendizado por reforço, na verdade, são uma maneira grosseira de tentar imitar esse processo biológico que é mais eficiente que eles. Pois é, mas a minha questão o que esses caras estão aparentemente dizendo é que, embora a força bruta funcione, em princípio, pelo menos, tem maneira de você realizar tarefas equivalentes com redes que são com menos camadas, com menos neurônios, com menos treinamento, potencialmente. Quer dizer, usando assimetrias, que a gente sabe estão lá, mas estão escondidas, a gente é capaz de fazer a mesma coisa com sistemas muito menores. Isso. E se a gente supõe que esse paradigma está correto, que ele é aproximadamente o que acontece no nosso cérebro está otimizado em um nível muito maior do que qualquer rede neural já construída. Com certeza, não tem discussão. Então, assim, será que a gente está usando alguma versão disso aí? Ou alguma outra técnica? Ou tem algum tipo de aprendizado genético implícito na nossa arquitetura neuronal que faz... Vou dar um exemplo. Tem uma empresa que é uma startup e foi baseado no trabalho de doutorado dos caras lá que fundaram a empresa, que fazem o seguinte: eles desenvolveram uma técnica que eles chamam de ablação neural. O quê? Ablação neural, alguma coisa desse gênero. Ele vai lá, ele pega uma rede neural e ele começa a cortar pedaços fora. Ok. E a ideia é que na hora que ele dizima esses caras, ele tem um jeito esperto de identificar quais pesos são basicamente nulos e basicamente extrair subgrafos, que são subgrafos relevantes, que de fato fazem a coisa. E na hora que eles fazem isso, você dá de cara com uma rede que é muito menor, então até 1/1000 do tamanho da rede original, muito mais esparsa e que mantém quase toda a eficiência da rede original. Só que a arquitetura dela é com um formato todo bizarro. Ela não é regularzinha, do tipo camadinha bonitinha, camadinha bonitinha, camadinha bonitinha. Ela, na verdade... Nosso cérebro... Esse processo de pruning e de perda neuronal e de sinapses é uma coisa que acontece de forma radical, pouco antes do nascimento e depois também. Quer dizer, a gente tem esse processo natural e é muito plausível que eu esteja fazendo uma coisa parecida com o que você está descrevendo. Então, o ponto que eu ia fazer é o seguinte: eles provavelmente o que eles estão fazendo é imitar um processo biológico. Só que eles começam de um troço genérico que ninguém sabe o que fazer e caem nessa estrutura biológica que no mundo normal teria evoluído ao longo de muito tempo. E eu não sei, eu posso procurar lá qual é a empresa que faz isso, mas eu acho que tem muita coisa dessa área que tira inspiração desses processos biológicos, principalmente nesse aspecto de gerar as redes neurais ótimas, né? De fato, que fazem algum sentido. Sim. Mas, bem, esse artigo foi confuso, técnico e, infelizmente, assim, como você falou, ele deixou com gostinho de quero mais e não entregou. Mas aí vocês estão pedindo demais, né? Pô, será? Diga aí, você tava silenciando quase toda a conversa aí. Fala aí, vai falando. Não, eu acho que eles entregaram até muito, né? Porque... Entregaram muito. Eu acho que o passo além que precisa é você saber modelar minimamente a interação da rede, né? Uma coisa que, por exemplo, eu não vi eles explorarem é o que acontece... Só um segundo. Uma coisa, por exemplo, que eu não vi eles só exploraram, se você olhar, eram valores pontuais do tipo, o peso na entrada, o peso na saída, e o peso com o peso pareado seguinte. Sim. Mas, por exemplo, eles não exploraram o que acontece quando você tem uma máscara. Porque uma máscara de convolução tem uma simetria clara, que é você poder passear esse cara na imagem.
Uhum. Então, obviamente, tem alguma simetria ali que você poderia escrever para o que seria o efeito de uma máscara. Porque a tua operação é uma convolução. Essa convolução não é arbitrária. Entendeu? Você deve ter mais É, coisas que você eu possa imaginei que eles não vincular. tivessem feito algo parecido, porque isso é meio arbitrário, né? Onde você coloca a sua convolução e o tamanho da sua máscara, em que momento você coloca, Não, é mas muito, o é fato de muito. ser uma convolução deve dar algum vínculo maior do que em vez de ser É, um perceptron arbitrário. É isso que eu estou dizendo. por exemplo, eles conseguiram a simetria de escala num momento muito específico, que é depois que aplica a softmax e Entre escala, não, a softmax é era de translação. translação, isso aí mesmo. A de escala é o É o batch normalization. batch normalization. Mas tudo bem. Então, ele consegue a primeira, que ficou mais clara isso só acontece na última camada. E aí ele Isso. conseguiu mostrar que se conserva ao longo de tudo. O que E não é nada eu, óbvio, assim. Tipo, exatamente, isso não é nada óbvio. Se você fizer isso para uma máscara que está no meio da rede, eu não sei se era tão simples eles não, no chegarem meio da em rede uma seria conclusão essas casas parecida. essas coisas de reescala. Mas o de reescala é interessante, quer dizer, ele está dizendo o seguinte: a diferença entre o valor e o valor da camada seguinte é fixo. Então, mas quando você faz isso com uma convolução, talvez não seja tão direto, né? Porque aí seria a simetria Na verdade, você não, aplicar. é convolução, se você olhar aqui, tá vendo esse W2 aqui? Uhum. Então, a convolução é que você troca esse W1 x mais B por um W estrela, em que Que estrela você é a multiplicou convolução. uma outra matriz, né? Só que a matriz não é uma matriz cheia, é uma matriz de Toeplitz, Isso. correspondente àquela máscara. Uhum. Então, isso continua valendo para a matriz de convolução. Só que você poderia ter uma situação seguinte: essa matriz do Euclides em si, ela é uma matriz específica, que tem uma estrutura específica. Então, sei lá, a diferença das, por exemplo, essa matriz de Euclides para uma dimensão, ela é basicamente uma três bandas, certo? Sim. Então você pode dizer o seguinte: o que eu posso tirar do fato que eu tenho uma carambada de zeros fora? Ou que você tem o mesmo valor em linhas consecutivas? Então, eu não sei se isso é tão direto assim, não, né? Porque ele ia ter que tirar um monte de coisa de matriz aí no meio de tudo. Eu não sei se isso é tão direto, não, mas. Não, eu não sei, mas a pergunta é a seguinte: qual você tem um mecanismo que é o equivalente do teorema de Noether, que é o seguinte: você dado uma transformação que eu posso escrever que é esse cara mais esse cara menos esse cara, e eu mostro que isso não faz diferença, certo? Isso é uma transformação. Eu giro Sim. uma manivela e esse cara me cospe uma lei de conservação. O que esse cara fez isso? Foi basicamente pegar esse processo, escrever esse processo para essas redes neurais, para essas três simetrias. O que acontece se eu fizer isso para redes convolucionais? Eu não sei o que sai, mas deve ser legal de ver. É isso que eu quis dizer. Uhum. Não, sim, sim. E gerar manivela, vamos ver qual é a lei de conservação que sai do fato de que você tem esse cara. Porque uma das coisas que os caras sempre ficam alegando Porque que. você vai ter tipo uma igualdade de matrizes, mais ou menos, né? Depois da Então, convolução, você vai aplicar isso aí você vai ter uma equivalência entre as duas camadas, e você sabe mais ou mas menos a forma da é dentro da matriz, mesma né? camada a matriz de convolução. Você lembra disso? Uhum. Eu estou dizendo que é dentro da mesma camada aquela matriz é diagonal. Então, imagina o seguinte, que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte: pega essa matriz, faz de um jeito de tal maneira que esse cara não mude. Qual é a lei de transformação que aparece disso? Esse vai te dar uma regra de conservação para cada camada. Porque a Sim, regra de transformação é dentro essencialmente é usar a última conservação dele e, de certa forma, você sabe a cara da matriz da máscara, da, da convolução, e você vai fazer quase uma igualdade de matrizes, né? Num grosso uma coisa modo. assim. Eu não sei o que vai sair disso, mas parece soa interessante. Uhum. Bom, Bem, tudo bem. Fernanda, Cristiane, Bruno.
comentários? Alguém tem algum comentário ou pergunta? Ou talvez... Meu comentário é que o Bruno é a pessoa mais capacitada para pegar essa matriz e fazer coisas. Eu? Você gosta de brincar de matriz, cara? Eu gosto de brincar de matriz, é verdade. Mas nesse O Heitor momento... foi embora para jeito, né? Não, Heitor tá aí. Tá. Acho que tem 9. Sempre tiveram 9 pessoas. Tem Camila também, tá? Heitor estava mais para baixo. Mas bem, galera, perguntas, fui confuso demais. Infelizmente, um artigo técnico, era difícil fazer. Eu consegui entender algumas partes, assim, mas eu achei um pouco complexo para mim, né? Até porque sou da área de biologia. Mas não tem nenhuma pergunta assim. Esse artigo, assim, é muito... Ele pega muita inspiração em física mesmo para tentar entender o que está acontecendo. Sim, verdade. Sou estranho. A parte da equação de Langevin é mais legal, assim. Você vê que você vê que você pode fazer quase uma engenharia reversa, né? Tentar começar de um modelo que chegaria na mesma equação de Langevin. Né? Mas também não seria muito útil, porque ela é muito complexa por causa das múltiplas ligações que o neurônio tem, né? Então, você tem que calcular basicamente você tem que calcular a hessiana do teu loss, tirar a raiz quadrada e aí você pode atualizar a equação de Langevin. E, tipo, não. Você não vai fazer isso. Não. Você não vai fazer isso. Mas bem, Fernanda, Heitor? Não, eu tô satisfeita. Satisfeita? Tudo bom. Ok. Por mim também, tudo certo. Ok. Tá, olha só. Acho que eu vou terminar aqui. Só avisar. Na quarta a gente discute os nossos trabalhos mesmo. Aí tem aquelas coisas todas que a gente tinha combinado. E na segunda que vem, eu pedi para o André que agora finalmente o algoritmo do Cerebelo está funcionando com as firulas necessárias de adicionar e tirar pontos e tudo mais. Eu queria que ele apresentasse para vocês o algoritmo por duas razões. Para vocês verem a quantidade de desafios que você descobre em implementar uma coisa que você achava que ia ser simples, e a outra, porque eu acho que a arquitetura de dados que ele criou para o algoritmo está muito bonita, e eu acho que é bom a gente ver, ele é um cara que tem formação em ciência de computação, então, assim, ver como é que você constrói uma coisa dessas. Tá? Então, assim, Zé, se você quiser participar, você pode gostar disso também. Com certeza. Segunda que vem, é isso? Mesmo horário. Eu sempre mando o link para o grupo, então segunda-feira... Tá bom, eu entro lá. A gente tem os seminários, na quarta tem a reunião do grupo. Tá? Em ambas, né? Esse é qual? Quarta-feira ou é segunda? Esse daí é segunda. O seminário é segunda. Não, mas eu tô falando esse trabalho que você está falando de Cerebelo. Esse é segunda-feira. Segunda-feira que vem, tá bom. Bom? Vou me organizar para lá. Então tá, gente. Então acho que eu vejo vocês na quarta, né? Uhum. Força Isso. Tchau, tchau, gente. Tchau. Vitor, eu preciso falar com você. Tchau, gente. Posso sair e deixar de chat? Pode. Eu vou sair, então. Boa semana para vocês. Boa semana. Vitor, eu te mandei no chat. Só que eu tinha esquecido. Só para prestar atenção, eu esqueci completamente disso, mas agora eu estou revendo esses dados e lembrei. Eu abri a planilha hoje e tinha reparado que era diferente. Tá bom. E eu queria saber também quem é cada um, né? Porque, por exemplo, vou até abrir aqui rapidinho. Não, eu abri uma coisa nada a ver. Dados, isso aqui. Porque eu imaginei que os seus estão lá como estavam antes, né? Sub de 1, 2, 1. Isso. Esses são provavelmente do IDOR. Aí eu vou descendo, aí tem o 100, 307, 100... Deixa eu ver o que eu te mandei. 100. Aí eu não sei de quem eles são, porque não fala. Aí depois eu tenho que... O OAS, eu sei Não que é do fala? OAS. Esse particularmente não, né? Porque só tem números. Aí aparece o NKI, o OAS, alguém com números aleatórios também, que eu não sei quem é.
Eu posso até compartilhar minha tela para tu ver o que Tá, eu tô vendo. isso.